Saudações! Como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. Sempre melhora. Bom, neste vídeo é um relato um pouco forte, eu acho. E pelo tema, do fundo, vocês podem ter aí uma noção do que é a história. Vamos lá? Minha família é toda católica, tanto pais como o resto dos parentes. Então, todo domingo sempre íamos na missa. E também tinha uma missa toda quarta que meus pais não deixavam de ir. Tenho muitos primos e somos 4 filhas mulheres. A maioria dos meus parentes mora no mesmo bairro. Por isso, advém dos meus bisavós. E assim foi indo. Acabou que a maioria ficou no mesmo bairro. Bom, então na igreja, apesar dos meus pais chamar nossa atenção, não tinha muito jeito. A gente sempre conversava, brincava na hora das missas. Na verdade, para as crianças, a missa é algo bem chato. Eu mesma não entendia era nada que o padre falava. Porém, quando eu tinha uns 8 anos, já não podia brincar, porque se a gente não prestasse atenção na missa, minha mãe metia um beliscão na gente e doía, era para valer. Então, tendo que prestar atenção, me dei conta do que era uma igreja. Comecei a observar as estátuas, o padre, os coroinhas e tudo aquilo que envolve uma missa. Eu comecei a ter medo das estátuas dos santos. Eu olhava para elas e via elas olhando para mim, de mexer os olhos. Elas faziam um movimento. Falei para minha mãe, porque meu pai não era muito de conversa. E ela disse que era impressão minha. Porque, por ser uma estátua e se parecendo com uma figura humana, no caso das imagens de santo, então eu teria essa sensação. Mas que não era nada disso. Elas não se mexiam. Mesmo minha mãe falando, não adiantava. Eu olhava para as imagens e via elas se mexerem. Morria de medo. Então passei a não olhar mais. Não sei hoje, mas antigamente davam um folheto para a gente acompanhar a missa. Então me concentrava nisso. Os anos se passaram e eu fiz 13 anos. E lá nós, indo às missas. Mas aí eu já entrava na igreja e sentia um frio, como se o ar-condicionado estivesse no máximo do gelado. Os coroinhas ficavam ali no altar e eu olhava, o semblante deles mudavam para uma cara muito feia, como se eles estivessem fazendo careta para mim. Ai, tinha uma freira e umas 3 mulheres que ajudavam no desenvolvimento da missa. Gente, aquela freira era o capiroto em pessoa. A pessoa que está contando, tá? Ela olhava para mim e eu via um rosto transformado. Ela virava uma espécie de diabo, mas como mulher. Os olhos ficavam arregalados, a pele numa tonalidade estranha e os dentes tudo quebrado e preto, como se tivesse muitas cáries em todos os dentes. Eu me lembro perfeitamente, pois isso era toda a missa. Então passei a só olhar para o panfleto. Realmente, eu passei por um horror. Nossa, coitada, né? Eu contava para minha mãe e falava com as minhas irmãs. Mas elas não viam isso. Elas debochavam de mim, faziam todo tipo de piada. Já a mãe falava para eu parar com isso,
que era desculpa para não ir à missa, e que se eu continuasse com essas bobeiras, ia ficar só de castigo, e que Deus iria me castigar. Então, parei de falar, porque não acreditavam em mim, e também eu estava ficando com medo de Deus. Quando minha irmã fez 15 anos, meus pais iriam fazer uma missa para ela. Aí ela pediu para eu ir à tarde na igreja levar um papel do que iria ser falado na missa e também umas flores. E nem me lembro mais o que. Sei que fui morrendo de medo, mas não questionei. Entrei por uma portinha lateral. Tudo vazio na igreja. Gente, aquela igreja era enorme. Aqueles desenhos nas paredes, as estátuas, já senti aquele frio. Então falei, senhora fulana. Ninguém respondeu. Aí sentei no primeiro banco. Pensei, não vou olhar para nada. E os minutos passando, eu sentia que tudo se mexia. Parecia que as estátuas estavam vivas. Uma sensação de que algumas chegavam até mim. Que vontade de chorar. Fechei os olhos e ouvi falando comigo. Eram vozes misturadas. Aí não teve jeito. Levantei com toda a coragem e fui para uma porta ao lado do altar, que eu sempre via o pessoal da igreja entrar e sair. Então chamei, Dona Fulana, e ninguém respondia. Entrei nessa porta. Tinha um corredor, 2 salas e outra porta. Eu entrava na sala e que coisa horrível! Aquele material das missas, a roupa do padre, as imagens, um cheiro de flor misturado com naftalina. Pensei, agora eu dou um troço. Fui para outra porta. Aí, a curiosidade já tomou conta de mim, porque o tempo todo eu pensava, coragem, é tudo coisa da sua cabeça. Acaba com essa imaginação logo. E eu mentalmente rezava. Tinha escada que descia, que subia, sala, quarto, e ninguém aparecia. Então subi uma escada estreita de madeira. Estava com um cheiro de flor, mas era um cheiro ruim. Subi quietinha. Então ouvi uma conversa. Não sei o que me deu na hora. Era para eu ter chamado a Dona Fulana, mas não. Fui seguindo. Pra quê? Quando eu olho pelo portal da porta, o padre estava sem camisa, sentado na cama, e a Dona Fulana passando uma loção nas costas dele. Sei lá o que era aquilo, aquele cheiro de flor horrível. Eu saí de mansinho. Na minha cabeça, naquele momento, só pensei em coisa ruim. Mas, na verdade, não sei o que estavam fazendo. Talvez fosse algum produto para dor nas costas. Mas na minha cabeça, na época, o padre era como se fosse um deus, uma figura santa. Então fiquei muito assustada com ele sem camisa. Cheguei até o salão, me ajoelhei e disparei a rezar. Pedia tanto a Deus para tirar meu medo e fazer eu esquecer tudo que eu vi. Mas eu não conseguia me concentrar. Olhava em volta e as pinturas das paredes se mexiam. Sei que é difícil acreditar, mas eu sei o que eu passei. Um frio insuportável, as vozes falando embolado, eram palavras em latim. Sei que eram, pois li muitos daqueles panfletos, por anos. Aí o medo tomou conta de mim. Corri e fui lá para fora. Fiquei num cantinho e chorei muito. Só pensava na minha mãe se eu chegasse em casa sem ter feito o que ela mandou. Então esperei quase 1 hora ali fora.
Resolvi entrar de novo, mas eu era com raiva. Então pensei, vou entrar gritando a dona fulana. E assim eu fiz. Entrei, fui para perto do altar e só de olhar já ficou tudo turvo. Mas eu gritei umas 3 vezes o nome da dona fulana. Ela abriu aquela porta e quando me viu, falou meu nome e disse: "O que você está gritando?" Mas falou de uma forma muito ríspida, bem diferente de como ela sempre falou. Então eu expliquei que já estava esperando há muito tempo e que ninguém me respondia. Sei que ela pagou um sermão para mim. Falou coisas como eu era sem modos e que não se entra numa igreja fechada. E ela falando e falando, eu comecei a chorar. Gente, o medo dela que eu fiquei e aquelas sensações se juntaram. Coloquei a mão nos ouvidos, sentei no banco e só chorava. Um desespero sem fim. Nem sei quanto tempo se passou, mas a dona fulana me sacudiu e trouxe um copo de água. Então, ela toda mansinha, falando que era para o meu próprio bem e que ela não ia contar nada para minha mãe sobre a minha falta de respeito. Eu pensei na hora, que desgraçada, ainda jogando a culpa em mim. Entreguei o que tinha para entregar e fui embora. Nossa. Cheguei em casa e tentei demonstrar naturalidade, mas não teve jeito. Fiquei desesperada, chorei e contei tudo. Resultado? Tomei uma coça de chinelo. Minha mãe disse que eu era uma mentirosa, que era doida e me proibiu de falar qualquer coisa a respeito para alguém. Olha, apanhei muito nesse dia e nos outros dias também. Fiquei de castigo por mais de 1 ano. Tadinha. Mas nunca mais pisei numa igreja. Eu apanhava, mas não ia na missa. Tomei um verdadeiro pavor. Eu já me sentia mal. E depois daquilo tudo que passei, aí é que tomei horror mesmo. Hoje tenho 25 anos e sempre quando tenho um casamento, um batizado, simplesmente dou uma desculpa e não vou. Só de pensar já me dá aquelas péssimas sensações. Meu medo é tanto que às vezes tenho pesadelos com estátuas de santo e que alguém tenta me obrigar a entrar na igreja. Espero um dia poder me livrar de tudo isso, mas continuo confiante em Deus. Porém, minhas orações eu faço em casa. Coitada, gente, já pensou? Olha, eu tenho um relato também que tem uma relação não, né? Que é assim, um pouco parecida com isso. Depois eu vou fazer o vídeo dessa história. Mas tem pessoas que realmente, eu não me lembro agora, que elas têm um medo de santos, de imagens, e tem um nome para isso. Bom, mas que relato forte, né? Nossa. Ai. Bom, você tem uma história parecida? Ou você tem uma história inusitada para me contar? Me conta. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. É claro, é tudo anônimo. E eu também não vou ficar trocando figurinhas no WhatsApp. É somente para receber o seu relato. Pode ser por áudio ou você escreve. Tem também a opção de mandar para o Gmail, mecontahistorias@gmail.com, ou pelo Messenger, na página do Facebook, Atena Perseu, que sou eu. Bom, se for pelo WhatsApp, você pode mandar para o 32 99196 7730. Você pode simplesmente entrar, mandar a sua história e não tem problema.
eu pego a sua história e acabou. Tá bom? A não ser que você queira comentar alguma coisa. Mas aí você pode me chamar no WhatsApp. Fora isso, eu não vou atrás de você, porque o relato é anônimo e é somente mesmo o WhatsApp para receber as histórias. Tá bom? E o que eu desejo a vocês, é claro, que fiquem na paz.